Filho, a gente se dedica tanto na engorda, né? Mas na hora da venda pode pôr tudo a perder se vender na hora errada ou por um valor diferente do de mercado. Pai, o aplicativo Agro Brasil veio para resolver isso. Olha aqui. Aqui, pai, os pecuaristas registram seus negócios todos os dias e a gente tem informação verdadeira para poder negociar melhor. Legal. Informação de pecuarista para pecuarista. Isso, e assim todos se ajudam. Muito bom. Baixe agora o app Agro Brasil. Muito bom dia, você que está ligado no Notícias Agrícolas. Estamos no ar com o nosso boletim, agora para a gente falar um pouquinho sobre o mercado do boi. E hoje a gente vai direto lá para Goiás, lá em Goiânia, onde está Renata Esperidião, pecuarista, para ajudar a gente a entender do ponto de vista do pecuarista, do criador, como é que está o mercado nesse momento e quais são as perspectivas, né, como pecuarista, do que pode acontecer daqui para frente. Renato, seja bem-vindo, meu caro, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Traça para a gente um cenário do que está acontecendo aí em Goiás, Renato. Você como pecuarista, o que você está vendo? Que momento é esse? De uma forma geral, o que a gente percebe é uma pressão, né? Uma tentativa de queda aí de preços por parte dos frigoríficos, alegando um aumento de oferta. O que está de fato acontecendo? Qual que é a sua perspectiva aí para o mercado do boi, Renato? Seja bem-vindo. Olá, obrigado mais uma vez pelo convite, estar com vocês aqui, falando um pouquinho do nosso mercado. Um bom dia a todos. Realmente, já era esperado isso, né? O frigorífico, ele sabe desse período do pico, né, da safra do boi de pasto, né? E ele sabe também que nós precisamos tirar esse boi agora, porque essa semana já começou a esfriar, então já tem uma mudança de clima, o capim já começa a começar a secar, apesar que teve uma chuva essa semana na nossa região, que graças a Deus, apesar do frio, ainda dá um pouco mais de vida para o capim verde, né? Mas ele tem esse conhecimento e isso eu acho que é normal, né? Quem tem o boi no pasto agora, ele realmente tem que tirar, ele não vai deixar o boi emagrecer na seca, né? Então, é uma tendência natural do mercado, mas nada que eu acho que vai mudar todo o contexto de mercado, né? Essa pressão de baixa, para mim, dos frigoríficos, ele está fazendo aquela famosa queda de braço para o pecuarista, porque ele sabe que o pecuarista precisa tirar o boi agora, né? Mas esse boi que está no pasto, eu acho que ele não é o suficiente para poder alterar uma conjuntura de mercado e de preço. Muito bem, só para a gente entender, quais são os preços que estão sendo praticados nesse momento aí? Bem, hoje o frigorífico está falando um boi balcão na faixa de R$290 a R$292, né? Um boi disponível balcão. Esse valor é um pouco abaixo daquilo que estava trabalhando há uma semana, 10 dias atrás, que é os bois que estão morrendo agora, né? Já que essa escala tá de uma semana, 8 dias, 10 dias. Esse boi estava de 300, 298, e eles puxaram para essa casa de 290, 292. E sai negócio, Renato? Tem saído? Você tem visto negócio acontecer aí? Sinceramente, eu ainda não tive notícia, né? Mas eu acredito que, às vezes, um ou outro produtor que não esteja bem instruído, que não tenha escalado seus bois com antecedência, pode ser que ele não tenha outra opção a não ser vender nesses preços, né? Já que ele não pode esperar mais, né? Ele não vai esperar o boi dar uma murchada aí no mês de junho. E o grão está muito caro para ele poder manter esse boi no pasto, né? Então, eu acredito que um ou outro boi pode aparecer, mas nada que afete muito o mercado, né? Isso mais é uma jogada de estratégia da indústria, né? Que escalou o boi durante aí 10 dias a um valor bom, considerado bom, de R$300, né? E como ela andou com a escala, ela faz uma pressão de baixa, né? Muito bem. Então, você acredita que essa oferta é momentânea e depois disso os preços voltam a subir, na sua opinião, na sua expectativa? Sem dúvida nenhuma, né? Essa questão do preço de baixa é uma baixa que já era esperada. A gente sabe que maio o excesso de oferta de boi de pasto é maio, né? Que é um boi barato. Então, às vezes, o produtor pode vender esse boi mais barato e a indústria sabe disso, né?
Então, o pico de baixa, com certeza, é maio, né? E aí a gente vai entrar num cenário já bem otimista, porque nós estamos falando do mês de junho, do mês de julho, aonde a gente ainda não tem o boi de coxo, e esse boi de capim ele já não existe mais, né? Então, eu acredito seriamente num mercado bem promissor para os meses de junho e julho aí. Goiás é um estado tradicionalmente confinador, né, Renato? Como é que deve ser o confinamento esse ano e você, como pecuarista, o que você está observando? Bom, a questão do confinamento, eu acho que em qualquer outro setor da pecuária, ela está se especializando muito, né? A questão da profissionalização, dos grandes grupos entrando, que precisam fazer contratos, né, de volume, porque ele tem uma parceria geralmente com o frigorífico, o próprio confinamento é do frigorífico, né? Esse pessoal, eu acho que eles vão conseguir rodar com a normalidade e, às vezes, eu acredito, às vezes, até num incremento de quantidade de produção, porque ele já tem o grão dele compro, ele já conhece as contas, né? Mas, porém, para aquele que às vezes não está com essa estrutura toda de grão e precisa ir no mercado ainda adquirir o grão para poder fechar o boi, esse eu vejo ele um pouco sem saída. Eu acho que ele não consegue fechar boi esse ano, porque a questão do milho, tanto a questão da soja, o preço é imprevisível, né? E ele não pode, com essa rentabilidade que a gente está falando de boi aí para setembro, outubro, eu acho que a conta dele é um pouco apertada para ele poder ficar esperando a precificação ainda de grão, né? E isso aconteceu com a gente, né? Um gado que a gente ia fechar agora, nesse próximo giro agora, a gente resolveu vender para um confinador tradicional aqui, né? Porque eu achei mais seguro, mais prudente, já que eu não tinha o grão todo para esse gado, né? Eu teria que ir no mercado. Então, eu prefiro guardar esse grão para poder eu passar a seca, questão de proteinado, questão de ração de baixo consumo, né? Ao invés de confinar o animal. E com esse dinheiro antecipado, vamos dizer assim, dessa venda, eu consigo repor uma categoria melhor para atravessar a seca, né? Eu compro um bezerro, que o bezerro, a gente sabe que às vezes ele não tem a taxa de ganho de peso como outras categorias, mas porém ele ganha era, que eu acho que é o grande trunfo da seca, a gente tentar conseguir pelo menos era do gado, né? Já que gordura na seca a gente sabe que eu não vou dizer impossível, mas é muito caro, né? Bom, então a sua estratégia foi trocar esse boi erado por bezerros, por animais mais novos aí, que vão conseguir, como você bem colocou, atravessar melhor esse período de entre-safra, esse período mais seco. Mas nesse momento, é uma relação de troca favorável, Renato? Não, acredito que o bezerro, cada dia que passa, a tendência dele ficar mais caro, né? É um mercado que com esse giro, com essa precocidade, a gente precisa de muito mais bezerros nascendo para poder suprir a velocidade que o gado tem chegado ao abate. Então, eu acredito que é uma categoria que cada dia que passar vai ficar mais cara. Mas eu gostei da relação de troca. A gente está no momento que a gente tem que se balizar pelo histórico, né? O histórico de troca de um boi magro para um bezerro, toda a vida foi de 1,6 a 1,7, às vezes até 1,8, e ele está dentro dessa margem, né? Ele está dando essa reposição, que eu acho que é essa conta que é importante. Muito bem. Então, você já se planeja, então, para ter animal disponível lá na próxima safra, então? Isso, né? Perfeito, né? Oi, Renato? Opa, desculpa, entrou uma ligação. Isso mesmo, perfeito, né? A gente já nos estrutura para poder ir pensando num ciclo seguinte. Muito bom. Ô, Renato, de uma forma geral, como é que você está analisando esse ano como pecuarista? O que você está vendo? O que está sendo fácil, o que está sendo difícil e quais são as suas perspectivas, principalmente para o segundo semestre? Eu acho o seguinte, a gente como pecuarista, às vezes a gente é da característica do pecuarista a gente reclamar às vezes de barriga cheia, né? Eu sempre falo isso. E eu acho que esse ano ainda mais. Eu acho que o pecuarista está num momento de grande abundância e a gente não pode reclamar do mercado, né? O mercado, os custos aumentaram,
realmente tudo que a gente olha ficou mais difícil, ficou mais caro, mas porém a gente está sendo bonificado por essa valorização da arroba justa, né? Então eu acredito que o momento é muito propício tanto para a agricultura, mas para a pecuária também, né? Eu acho que esse ano de 2021, dos setores da economia que a gente vê, a gente está sendo privilegiado e acredito continuar sendo assim para os próximos anos. Muito bem. Ô, Renato, só para a gente finalizar, essa estratégia que vocês adotaram aí de vender esse gado mais airado e evitar o confinamento nesse momento, é uma estratégia que está sendo adotada com mais frequência? Você tem visto outros pecuaristas fazerem isso aí no estado? Eu acho que essa é uma tendência natural, né? O pecuarista que não tiver seguro quanto ao seu custo de grão, ele não tem outra saída, né? Eu acho que ele não pode ficar à mercê do mercado e correr um risco desnecessário. Então, na realidade, eu não acredito que haja uma diminuição de boi confinado. Eu acho que vai mudar de mão, né? Esse boi vai sair, às vezes, dos médios e pequenos pecuaristas e vai para os grandes grupos que estão já com confinamento e precisam desse animal, né? Porque muitas vezes, para esse grupo, é muito mais seguro ele correr o risco da questão do grão e se consolidar com a questão da indústria, né? Ele precisa do boi. Então, na realidade, às vezes, ele vai ter um custo maior da questão do grão, porém, ele consegue tirar qualquer custo a mais que ele esteja na hora da venda desse animal, já que ele é responsável por esse mercado também. Então, eu acredito que os confinamentos vão ficar na mão dos grupos frigoríficos ou de grandes grupos que tenham uma parceria estratégica com a indústria. E daí, como você bem colocou aí, tem um poder de barganha com o frigorífico maior também, né, Renato? Perfeitamente, isso mesmo, né? Muito então, bom. Na realidade, agora é fundamental que, para quem for confinar, ele já tem o grão em mãos, né? Ele não pode esperar para ver o que vai acontecer, porque principalmente a questão do milho, né? Que é a questão do biodiesel, que é a questão do etanol, né? Desculpa, e da exportação, o milho ficou um artigo de luxo e o boi não consegue absorver esse preço do milho, né? É claro que eu acho também que vai ter um subproduto do milho, no caso do DDG, do WDG, muito mais interessante, né, de preço, né, porque o volume vai aumentar desses produtos. Porém, ainda, eu acho que não é o suficiente para poder fazer com que esse custo do grão se enquadre no preço de arroba, que a gente acha ainda que apesar de ser crescente, ela é uma incerteza também. Muito bom. Renato Esperidião, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente, sempre trazendo informações importantes e ajudando a gente a entender tudo que está acontecendo aí, principalmente para quem está ali na lida, no dia a dia da pecuária. Obrigado e volte sempre, Renato. Agradeço muito a atenção, mais uma vez, de estar junto com vocês. Um abraço, até mais. Abraço. Tá aí, Renato Esperidião, direto lá de Goiás, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Entre outras coisas, Renato explicando que muitos pecuaristas devem fazer como ele. Em vez de pegar esse animal e fechar no coxo, né, fazer um primeiro giro de confinamento, esse animal erado eles vendem nesse momento e trocam por bezerro, que é um animal capaz de passar com mais tranquilidade por esse período mais seco, sem oferta de capim, sem oferta de alimentos, vai ganhando como ele falou, apesar de não ganhar peso, não ganhar gordura. E isso vai acontecer lá no período de safra, quando daí a disponibilidade de capim seria maior. E segundo o Renato, a relação de troca não é das melhores, mas ainda assim é favorável nesse momento e por isso ele optou por deixar o confinamento. Só que o Renato acredita que o fato de pecuaristas como ele deixarem de fazer o confinamento não significa que a gente vai ter um volume menor de animais disponíveis, seja no primeiro giro, seja no segundo giro, porque esse animal que seria confinado só vai ser deslocado para um outro confinamento de maior porte que já tenha o planejamento feito aí de dieta para os animais, enfim, de estrutura aí para poder passar por esses 2 momentos de confinamento.
Então, na opinião do Renato, a oferta não deve ser problema, mas a questão é o volume de animais colocados em confinamentos, que não é dos maiores e pode, inclusive, ser menor que do ano passado. Pelo menos essa expectativa, era a expectativa da Associação de Confinadores, quando a gente conversou com o pessoal da Assocom há 30 dias atrás, 20 dias atrás. Bom, vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações lá na B3 para o mercado do boi. De olho na tela, você vê comigo aí o mercado misto, abriu subindo 0,18% a R$ 313,05. O maio também com alta tímida, né, de 0,03%, R$ 306,60. Junho estável nos R$ 310,50, o julho R$ 318,00. Nesse caso, queda de 0,2%. Deixa eu passar para vocês também os números do mercado para outubro. Vamos ver para outubro como estão os números. Estou acessando aqui a nossa home, porque lá na nossa home você consegue disponibilizar, consegue ter acesso a esse número. E nesse momento o boi outubro trabalha com alta. Não, com queda. Queda de 0,32% a R$ 329,85. Boi outubro, R$ 329,85, queda de 0,82%. Perdeu, portanto, aquele patamar dos 330 que a gente vinha sinalizando aí nas últimas sessões. A volatilidade está muito grande para o boi gordo e por isso as atenções estão focadas aí no mercado futuro também. Indicador CPEA fechou ontem com alta de 0,51% a R$ 313,70, naquela média entre 310 e 315 que a gente vem observando já acontecer nos últimos dias em São Paulo. Muito bem, esses são os preços de hoje, a gente vai ficando por aqui, eu agradeço muito a sua atenção e audiência.